Nós vamos dar continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando estava falando da comunhão do Espírito Santo, ou chamada comunhão do seu Filho, e hoje nós vamos tocar em alguns aspectos práticos, se Deus quiser. Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, contamos com a Tua bênção, contamos com a Tua graça, que o Senhor se compadeça de nós, possa nos abrir mais uma vez a Tua palavra, nos dar sabedoria e possa nos guiar. Queremos ser um povo avivado por Ti, por meio da Tua palavra, amadurecido, para que possamos progredir na fé, possamos desenvolver a nossa salvação e crescimento cristão por meio da graça, da obra do Senhor em nossas vidas, pela palavra. Abençoe esse tempo nessa manhã, nos dê a graça de compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, ontem nós conseguimos ter muito rápido uma visão panorâmica da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu sei que o bom seria se a gente em cada reunião pudesse tratar de um capítulo daquele. E se a gente fosse um pouco mais específico e pudéssemos garimpar mais as lições da palavra do Senhor, cada capítulo daquele poderia durar 2, 3, 4, 5 dias, 7 dias. Então teria uma temporada aí bem longa, né? Nós só fizemos como um voo de água, olhando por cima e pincelamos algumas coisas importantes, lições daquela carta para o nosso tempo. Eles foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós vimos no capítulo 1, versículo 9. Mas que infelizmente houve um desvio espiritual, e como ocorreram as divisões do capítulo 1 ao 4, nós temos as consequências do capítulo 5 em diante. Agora hoje nós vamos procurar tocar nos bastidores. Por que as coisas chegaram a esse ponto? Por que a igreja de Corinto, sendo uma assembleia onde Paulo trabalhou 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 18 meses na verdade, e desenvolveu um trabalho tão extraordinário, porque uma vez ele quis sair de Corinto e o Senhor falou para ele: Paulo, fica aí, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. E porque as coisas estavam declinando daquela maneira, de maneira que essa carta é uma carta corretiva. Ele vai falar na segunda carta aos Coríntios que Paulo escreveu com lágrimas, diferente da carta aos Filipenses, que ele escreveu sorrindo. É a carta da alegria, a carta aos Filipenses. E ele fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ao que ele escreve aos Coríntios, ele escreveu com muitas lágrimas. Por quê? Porque ele estava corrigindo aqueles cristãos que estavam se desviando do propósito de Deus e haviam decaídos em heresias, em carnalidades, em pecados, em divisões, e etc. E etc. Agora nós precisamos considerar algo. Que lições podemos aprender em relação a como fazer um trabalho de prevenção, a como evitar que essa tragédia que aconteceu em Corinto também seja o problema do nosso tempo, especialmente onde nós congregamos. Como mencionei aos irmãos recentemente, você aprender com seus erros é inteligente, mas aprender com os erros dos outros é ser sábio. Você não precisa cometer os mesmos erros que outros estão cometendo para aprender as lições. Então Deus colocou essas cartas para nós como um espelho, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando a palavra de Deus está sendo exposta diante dos nossos olhos, é como um espelho, é uma luz que está resplandecendo, e nós podemos ver a vontade do Senhor nas Escrituras e ver como nós estamos, né? Então vamos ao primeiro capítulo, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples, né?
Disse o salmista no Salmo 119, precisamos da exposição da palavra. Capítulo 1, versículo 4 em diante. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem como é que Paulo começa. Vocês foram enriquecidos em tudo, não falta dom, não falta palavra, não falta conhecimento. Eles estavam plenos de todas essas graças de Deus na vida deles. E além disso, passaram por ali vários apóstolos. Eles agora deveriam aguardar somente a manifestação do Senhor, por um lado a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, mas por outro lado também a manifestação de Cristo na vida deles, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eles não apenas foram salvos, deveriam ser transformados. Alguém que ouve o Evangelho e nunca sofre transformação, ele não ouviu o Evangelho do Reino. O Evangelho transforma, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Às vezes as pessoas estão congregando, mas às vezes não nasceram de novo. E Paulo vai apresentar esse tipo de problema aqui em Corinto, que ele chama de homens naturais, ou seja, não tem o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, vocês já foram enriquecidos em tudo, toda palavra, todo conhecimento, todos os dons, o dom da salvação, mas não somente isso. Ele agora está aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo neles e a volta do Senhor. Ele também o confirmará até o fim para que vocês sejam repreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele coloca aqui uma estaca, um fundamento forte, determinante para dar rumo. Vocês têm um chamamento principal. Versículo 9. E esse chamamento é para a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não foram chamados para outras coisas, mas eles se distraíram em outras coisas, ainda que essas coisas sejam coisas boas, são coisas que Deus deu. Mas por que Paulo está colocando logo de princípio essa base do capítulo 1, verso 9? Eles foram enriquecidos em todas as coisas, mas eles estavam em decadência porque eles perderam o essencial, que é o chamamento da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos infiéis, mas o 1,9 diz, Deus é fiel. Uma vez que ouvirmos a palavra de Deus, Ele nos concede graça, poder, para em união com Ele, que é fiel, podermos obedecer o Senhor. Podemos contar com o Senhor. Mas eles deixaram de olhar a palavra de Deus, deixaram o fundamento principal e agora estão se desviando. Agora Paulo começa a escancarar o problema deles. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Porque os coríntios se achavam espirituais, e nós vamos ver isso depois com mais clareza sobre os dons. Paulo está mostrando uma grande rachadura naquele grande edifício, a igreja, o povo de Deus, que eram as divisões. De maneira que do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está corrigindo o problema das divisões.
Agora, nos chama a atenção de que aquela igreja que tinha vaidade de achar que era madura, ao ponto de não depender mais do ministério de Paulo, porque na segunda carta, o capítulo 3, ele vai dizer: será que eu necessito de carta de recomendação para chegar até vocês? Vocês são a nossa carta, escrita pelo Espírito Santo e lida por todos os homens. E ele vai dizer: se eu não sou apóstolo para outros, para vocês eu sou, porque vocês são fruto do meu apostolado. Mas você vê que a igreja desprezou Paulo. Ela estava recebendo falsos obreiros, falsos apóstolos. E Paulo vai dizer que não é de se maravilhar que os seus apóstolos, os apóstolos de Satanás, se transfiguram em apóstolos de luz, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Porque eles não tinham discernimento espiritual, não era maduro, eles recebiam falsos obreiros e rejeitavam os obreiros que Deus enviava. Ao ponto que quando Paulo trabalhou em Corinto 1 ano e 6 meses, ele teve que fazer tenda para não ser pesado a ninguém, porque eles desconfiavam da integridade de Paulo. Paulo não deixou de ministrar o evangelho para eles. Mas a igreja em Filipos, que era uma igreja pobre, que eram os pobres da Macedônia, você vai encontrar isso no capítulo 4 da carta aos Filipenses, você vai encontrar que eles enviavam ofertas para Paulo. E quando Paulo recebia as contribuições que vinham da igreja em Filipos, então ele trabalhava mais livremente na igreja em Corinto. Isso mostra que a igreja em Corinto era uma igreja carnal, eram santos carnais. Então Paulo está dizendo: vocês acham que são maduros, mas todas essas evidências mostram que vocês são carnais. E a divisão era a primeira delas. Mas é interessante, quem informou a Paulo os problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto? Aqui está, no capítulo 1, versículo 11: pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe. Quem é Cloe? Você já parou para meditar? Cloe era uma mulher, era uma irmã, e uma irmã de influência na igreja. Agora, a vergonha dos coríntios era tão grande, que quando Paulo procurou homens maduros naquela igreja, ele não encontrou. Mas encontrou uma mulher chamada Cloe, que a casa dela era uma casa ordenada, que tinha vínculo com Paulo, e Paulo é um obreiro, enquanto a igreja não tinha vínculo claro com Paulo, e essa irmã tinha. Parece que a casa dela mantinha um vínculo de relacionamento, de provisão ministerial, de valorização do ministério de Paulo, e os homens ali estavam fazendo o quê? Vocês estão entendendo? Como ele começa a expor assim, as vísceras, os problemas, as raízes. Parece que ele abriu a cortina ali do palco. Vamos ver o que está lá atrás dos bastidores. Do palco para frente, espetáculo. Dons espirituais, exibicionismo, sabedoria. Ele chega a dizer no capítulo 1, porque os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais. Era isso que eles estavam procurando, especialmente a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. E ele vai dizer que a mensagem da cruz era loucura para eles, mas para os que eram salvos ela era o poder de Deus. Então, quando ele começa a abrir, a descortinar os problemas da igreja em Corinto, o primeiro é a divisão. Mas quem formou não foram os homens. Mais ou menos como a gente faz hoje. Os homens só vão no médico quando estiver quase morrendo. Se depender de ir, é muito difícil. Tem que quase sequestrar ele, dar um sonífero, quando ele acordar ele está lá, né? Ainda mais para fazer exame de rotina. Aí é mais complicado ainda. Nós não falamos os problemas. Um homem espiritual, sim. Por quê? Porque já não é uma questão pessoal, é uma questão de saúde espiritual da igreja. Ele procura conselheiros, ele procura comunhão, ele procura ministérios, ele procura andar juntos. Os homens espirituais se comportam assim, ou pelo menos deveriam se comportar assim. Então nós vemos nesse pano de fundo 2 ou 3 coisas, já de início, que mostram a origem dos problemas. Em primeiro lugar, eles se apartaram desse chamamento principal, que é o capítulo 1, verso 9. Eles se desviaram. Alguns preferiam Paulo, outros Apolo. É como que o inimigo conseguiu levar as expectativas deles a estar em torno de ministérios. Não que Paulo fez isso porque ele confessa que está crucificado. Ele não quer essa centralidade na vida dele.
Mas porque eles eram carnais, então eles tinham preferência, eles brigavam por causa de ministério. Se fulano vem, o outro não pode vir. Vamos convidar aquele irmão, mas aquele outro lá nunca vamos convidar. Ele é de outra escola, não é da escola paulina. Os que queriam sabedoria, melhor convidar Paulo. Quantas cartas Pedro escreveu? Vocês lembram? 3? Olha aí, Miguel. Foram 3, irmãos? 3? Gente, 13. Vamos refazer. Quantas cartas Paulo escreveu? Paulo. 13 epístolas. Porque o livro de Hebreus não sabemos se é dele. Então seriam 14. Tá certo? E Pedro escreveu quantas cartas? Nós temos 1ª e 2ª Pedro. Claramente. Quando você olha para quem está buscando conhecimento, é melhor Paulo. Claro que isso não diminui o ministério de Pedro, porque nessa época acho que as cartas de Pedro nem estavam claras ainda. Mas nós encontramos aquelas preferências, porque todos os servos de Deus são importantes. Cada um tem o seu lugar, a sua função. Os dons e ministérios são como ferramentas. Você tem lá a sua caixa de ferramentas, as mulheres têm os instrumentos na cozinha, você vai pegando conforme a necessidade. Assim o Espírito Santo, ele usa os ministérios, ele usa os dons conforme o que a igreja precisa para edificação. Mas eles queriam uma ferramenta só e desprezavam as outras. Então uns diziam, nós somos de Paulo, eu sou de Pedro, outro de Apolo, e nós somos de Cristo, somos outros. Eles tinham divisões e partidos, porque de alguma forma o inimigo conseguiu colocar esses dons ou essas ferramentas, esses ministérios, no lugar de Cristo. Quando Cristo é o nosso centro, a base da nossa comunhão e companheirismo, nós não desprezamos ninguém. Nós valorizamos todos os irmãos, todas as contribuições, todos os dons, todos os ministérios e procuramos o equilíbrio para que o Espírito Santo possa coordenar esse serviço e haver edificação. Mas o que aconteceu em Corinto? Eles estavam brigando por causa dos dons. Então, do 1 ao 4, você tem divisões. Então, primeiro problema, abandonaram o chamamento principal, que é para a comunhão do Senhor. E acharam que foram chamados para os dons e para outras coisas. Segundo lugar, eles se dividiram. E continuavam achando que está tudo bem. Terceiro lugar, onde estão os homens? É a família de uma irmã que vai falar isso com Paulo. Parece, quando você lê toda a carta, que as mulheres tinham muito mais influência na igreja em Corinto, muito mais ativas do que os homens. E nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, que ele exorta os homens. Aí chegamos no capítulo 5 em diante, você tem os pecados morais. Um jovem que estava tendo um caso de imoralidade sexual com a madrasta, e Paulo fala, vocês não têm vergonha disso? Como é que vocês querem estar aí se orgulhando de dons e tudo, espiritualidade, e vocês não estão vendo essa vergonha que está acontecendo na igreja? Ou seja, não havia disciplina moral. Capítulo 5 e capítulo 6. Ele fala que não havia disciplina moral, e esse jovem deveria ser corrigido e cortado da comunhão. Ele deveria ser excluído da comunhão. Claro que Paulo queria que ele fosse recuperado. A disciplina é para salvar a vida. Mas para salvar você precisa aplicar a correção. Eles não tinham disciplina moral, ou seja, na igreja estava acontecendo muitos tipos de pecados, a igreja estava misturada com o mundo, e Paulo diz, entregue esse varão a Satanás. Capítulo 5. Por quê? Porque Satanás estava dentro da igreja. Mas como Satanás está dentro da igreja? Por meio de pessoas praticando pecados voluntários, e a igreja não julgava aquela causa. Paulo fala a Timóteo que nós somos vasos, né? Vasos de barro, e há vasos de ouro. Mas nós somos vasos, também aos Coríntios ele vai dizer, na segunda carta, somos vasos para conter o tesouro que é Cristo. Agora imagine, nós somos um vaso para conter o tesouro que é Cristo. O que o inimigo faz? Vai lá em cima do lixo. Sabe aquela lixeira que você põe embaixo da pia ou em cima da pia, com um saquinho plástico? Você vai pondo o lixo ali, quando encheu você pega o saquinho, dá um nó e joga fora.
Assim tem que ser com o pecado. O inimigo lança, nossa carne também, ela cede às vezes, ela está inclinada aos pecados. Você tem que jogar isso fora. Tem que confessar os pecados, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e voltamos à comunhão. Agora, se o pecado vai ficando, vai sendo alimentado. Na nossa região, o lixeiro passa na rua, um caminhão de lixo, e pega as latas de lixo, vira assim dentro do caminhão e a lata fica. Mas quando aquele lixo já está há muito tempo na lata, o lixo e a lata se tornam uma coisa só. Está cheio de bicho ali. Sabe o que esses lixeiros fazem? Eles jogam a lata com lixo tudo, eles já não separam, porque a lata já é um lixo. Estão entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Nós não queremos que ninguém seja excluído da comunhão. Mas se a pessoa está adulterando, ela está pecando, ela está cultivando um pecado de estimação, voluntariamente, ela não se dá conta e ainda está congregando, tomando a ceia, e ainda quer servir na igreja, vocês precisam de correção. A igreja precisa ter uma liderança forte, que pastoreie o rebanho. Procure recuperar essas pessoas. Procure apacentar essas pessoas com a palavra para não ter problemas. Quantas crises no casamento, quantas crises na adolescência, quantas crises entre os jovens. Nós estamos debaixo de uma guerra. Mas muitos problemas nós temos porque falta o posicionamento dos homens na igreja com o ministério. Porque eles evidenciavam os dons espirituais e anulavam as escrituras e o ministério dos homens, então as crianças estavam se multiplicando, ou seja, aqueles que não eram maduros. E aí nós temos os pecados. Você tirou a palavra, o inimigo entra. Quebrou a comunhão, perde o poder espiritual. Paulo está dizendo que tem que ter disciplina. Então você vai ter que pegar esse vaso que está unido com o pecado, vai ter que jogar no lixo. Mas tente recuperar ele depois. Vai ter que ir para o mundo. É isso que Paulo está corrigindo. E aí você tem o capítulo 7 sobre casamento, os problemas que tinham ali. Os problemas eram tão grandes que Paulo fala, gente, cada um permaneça da forma em que foi chamado. Concernente às coisas que me escreveram, é melhor que o homem não tocasse mulher, se ele quer só servir o Senhor. Mas por causa da prostituição, por causa da tentação imoral, se você não tem o dom de ficar eunuco, ou a irmã não tem o dom de ficar só solteira ou viúva, ou se consagrar ao Senhor, é melhor você casar. Ele diz, é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado significa estar subindo pelas paredes, com apetite, desejo sexual incontrolável. Então você casa, para você não cair em tentação. Mas se você casar, eu estou em 1 Coríntios 7. A mulher pague ao marido a sua devida benevolência. O marido pague à mulher a sua devida benevolência. Benevolência ali é servir o seu marido. E a mulher e o marido servir a mulher sexualmente. Vocês não devem se apartar e se privar um do outro, a não ser se fosse aplicar algum serviço ao ministério, ou uma viagem, uma coisa lícita. Mas volte rapidamente. Marido e mulher não podem viver separado. Por que tem que voltar? E por que tem essa normalidade de vida íntima? Ele diz, para que Satanás não vos tente induzindo vocês ao adultério. Por que tinha tanto problema de moralidade e pecado sexual na igreja de Corinto? As jovens ou jovens estavam sendo seduzidas pelo mundo. Que vergonha! Paulo vai dizer, quem quer guardar sua virgindade até mais tarde, você faz bem. Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Mas o que nós escutamos hoje os carnais falando? Nossa, aquela menina está com 25 anos, 30 anos, até hoje não casou, vai ficar para a titia. Será que aquele rapaz é homem mesmo? Porque ele já está com tanto... Irmãos, isso é pecado fazer isso. Olha, está vindo alguém aí, quem sabe é ele. Então a gente acaba provocando um ambiente mundano nos nossos jovens e a mente deles já começa a, digamos, ser despertada para esse aspecto. Mas a Bíblia diz, o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a esposa. E o solteiro cuida das coisas do Senhor para agradar ao Senhor. Mas hoje, no lugar do jovem, as viúvas e as mulheres solteiras e os homens cuidar das coisas do Senhor, estão envolvidos com o mundo.
quando nós somos mundanos. Então essas brincadeirinhas, essas indiretas, isso são pecados. Que a gente desperta a sexualidade precoce das pessoas. Paulo vai falar das viúvas em 1 Timóteo 5. Não precisa abrir, mas depois você pode conferir. Timóteo, quando você for repartir as contribuições e cuidar das viúvas, primeiro você vê se elas foram casadas uma vez ou mais de uma vez. Vê se elas têm recurso. Se não tiver, vê se ela tem família, porque quem não cuida dos seus é pior do que o descrente negou a fé. Se tem viúva na igreja, mas tem filhos, tem parentes que têm recurso financeiro, que eles cuidem dessas viúvas, seus progenitores, para não sobrecarregar a igreja. E você cuida das que são verdadeiramente viúvas e precisa de assistência. Agora, essas que precisam, você vê primeiro quantos anos elas têm. Se elas são mais novas, é melhor que case, gerem filhos. Aquela que é verdadeiramente viúva, ela permanece em Deus, em oração. Ela coopera com o ministério, ela coopera com o pastoreio. Conta-se que na igreja em Éfeso havia cerca de 100 viúvas. E elas tinham casas. E elas viviam juntas, não 100 viúvas numa mesma casa, mas em várias casas. Quando pessoas iam se batizar, elas ajudavam as mulheres, as jovens. Elas visitavam mulheres solteiras, cuidavam de mulheres em crise no casamento. Elas entendiam, o Spurgeon fala isso, que as mulheres ajudavam a outras mulheres se batizar. Porque quando as mulheres vão se batizar, na água a roupa fica colante no corpo e modela o corpo, expõe o corpo da mulher, da batizada, especialmente as jovens. Então essas viúvas iam lá e cuidavam. Não era decente que um homem sozinho batizasse uma irmãzinha e abraçasse e orasse com ela. Está tão alegre, né? Você está sendo exposto. É muito mais conveniente que mesmo que os pastores batizem, mas que as mulheres cooperem com essas mulheres que vão descer as águas. Mas Paulo diz assim: Timóteo, mas cuidado. Cuidado, porque algumas mulheres viúvas são levianas. Elas andam de casa em casa com fuxico, se metendo em coisa que não convém, falando mal da vida dos outros e não querem trabalhar. Querem só os recursos da igreja. E tem mais. Algumas, ao quererem casar, negam a fé e vão após Satanás quando arrumam homens para si. Parece uma contradição. Eu quero que as que são viúvas casem e tenham filhos. Mas ele diz, cuidado que algumas querendo casar vão após Satanás. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer daquelas mulheres abrasadas, que o primeiro homem que aparecer, elas vão segurar ele para suprir uma necessidade simplesmente sexual. E o inimigo é bom de enviar um filisteu. E as mulheres têm que ter muito cuidado, elas precisam estar diante de Deus, contando com a graça de Deus, não só as mulheres, mas os homens. Então, voltando a 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando dessas coisas. Que crise a gente tem hoje, que às vezes as mulheres trabalham tanto, ou os homens trabalham tanto, são poderosos no trabalho, mas são fracos lá onde deveria ser mais forte. Alguns vão ficando com a idade um pouquinho mais chegada, a gente vai procurar um médico, se cuida, para restaurar o vigor. Que adianta a mulher ganhar um bom salário e perder o seu marido ou a sua casa, e vice-versa. Então é isso que ele está falando. É pecado a abstinência sexual. É pecado esse joguinho. Se você me der aquilo que eu pedi que você comprasse, eu facilito. Mas se não, vou dormir de calça comprida. Uma parábola falando. É isso que Paulo está falando. Tem que cuidar da vida, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que se arrumar, você tem que ser uma pessoa aciada, bonita. Não escrava da vaidade. E o homem também. Se cuida, dá uma arrumadinha aí. Imagina, os homens vão trabalhar enquanto aquelas mulheres bonitas, tudo maquiadinha, cheirosa, cremosa. Aí chega em casa, a mulher está com cheio de feijão, com alho e mais alguma coisa. Sempre desarrumada, irmão. É difícil. Você está induzindo ao pecado, à tentação. E vice-versa. É isso que Paulo está falando. Desculpa a linguagem, mas a gente tem que ser o mais claro possível, que a gente vive um tempo difícil. Paulo está falando, olha, sobre os casados no Senhor, existe uma ordem do Senhor. O marido não separa da mulher, a mulher não separa do marido. Não é a vontade de Deus que se separe. Se, porém, vier a separar, então ele mostra que pode haver uma crise conjugal tão grande que os dois não consigam viver juntos. Porque nós somos seres humanos, isso poderia ser chamado de incompatibilidade conjugal.
Não deveríamos nos escandalizar com isso, porque às vezes estamos aqui louvando com a mão para o alto, mas há famílias passando graves problemas de relacionamento e precisam de pastoreio. Mas se separar, que fique sem casar. Porque a única regra de exceção para marido e mulher cristão se separar e contrair um novo casamento está em Mateus 19, do 3 em diante. Exceto em caso de adultério ou relações sexuais ilícitas. Se você casou conscientemente, agora você vai ter que levar esse casamento diante de Deus. Aí se os dois são bicudos e carnais, é hora de joelho no chão. De oração, de muita compreensão, diálogo. Procure ajuda, procure aconselhamento. Se precisar, vai no psicólogo. Procure os pastores. Mas faça de tudo para você salvar o seu casamento. Exceto se for impossível, isso é uma coisa que vai ter que lidar diante de Deus. Mas vai ter que tomar a cruz. Por isso que ele fala, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Eu queria poupar vocês. Mas se vocês quiserem casar, foi isso que Paulo falou. Né? Agora, se um casal descrente, alguém creu e o outro não creu, você larga a mulher ou a mulher larga o marido? Não, não manda ele embora, não. Mas às vezes queremos ser tão espiritual que queremos mandar o cônjuge embora. Falou, não manda. A palavra fala para você não mandar o seu marido embora. Depois você vai ficar chorando. Espera. Ore. A menos se o marido é alguém agressivo, te bateu, é um marido ausente. Aí existem algumas outras considerações que precisamos considerar à luz da palavra de Deus e cuidar da irmã e do irmão. Porque tem mulher que é mais brava que o homem, né? Dizem que as mulheres do norte são mais bravas, eu não sei. Aí Paulo fala disso. Agora, se o descrente for embora, você não está destinado a viver uma vida de prisão. Deus chamou você à paz. Se ele for embora, contrair um novo relacionamento, você está livre para casar de novo. É isso que fala 1 Coríntios, capítulo 7. Esse é o casamento misto. E ele vai orientar como que os pais devem lidar com as filhas e com os filhos em relação ao casamento. Tudo isso está em 1 Coríntios, capítulo 7. Você vê que era uma igreja que deveria ter uma liderança, um ministério pastoral forte para pastorear os irmãos. Tem que vir Paulo orientar os irmãos, porque havia essa negligência ali naquela igreja local. E aí poderíamos falar de várias situações nessa carta. Mas por causa do nosso tempo não vamos fazer isso. Mas como a gente está identificando problemas nos bastidores, para nos livrarmos ou evitarmos esses problemas também nas nossas igrejas locais, então vamos pontuar essas coisas. Primeiro, abandonaram o chamamento principal, que é capítulo 1, verso 9. O segundo, a divisão. Terceiro, os pecados morais. Mas quem avisou esses problemas todos para Paulo foi a casa de Cloe. Então nós temos aí uma mulher. Isso significa que os homens estavam para trás e as mulheres estavam mais à frente. Estão entendendo, irmãos? Poderíamos enumerar que uma das crises da igreja em Corinto era a falta de masculinidade, de hombridade, de homens. De homens que se posicionassem como homens. Onde estavam os homens da igreja em Corinto? Birrinha um com o outro. Competição. Divididos. Isso é muito grave. Porque os maiores problemas que temos nas igrejas locais não são com os novos convertidos, nem com as irmãs, ainda que é uma coisa ou outra, mas são coisas pontuais. Não é que a igreja toda, no sentido genérico, quase sempre são com os homens mais velhos. Eu digo os problemas mais graves, que geram mais danos. Temos vários tipos de problemas. Mas olhem as divisões da igreja. Olhem os graves problemas da igreja, são os mais velhos. Quando o mais velho, alguém de influência, peca no adultério, ou traz uma heresia, ou causa uma divisão, o estrago é terrível. Uma irmã também de influência. Então nós temos esse grave problema, que é a ausência dos homens maduros na igreja de Corinto. Vamos voltar a identificar mais um problema? Na verdade é o mesmo problema, mas vamos ver 3 classes de pessoas que influenciavam a igreja em Corinto. Capítulo 2,
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, esse homem não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeira classe de pessoa, o homem natural. 3 classes de pessoas que influenciavam a igreja em Corinto. Primeira, o homem natural. O que é o homem natural? É alguém que, por mais que ele seja filho dos pastores, por mais que seja alguém que tenha dinheiro e oferte na igreja, por mais que ele seja alguém da sociedade, é um conhecido, é alguém que canta bem, que toca bem, mas não nasceu de novo. Ele é uma pessoa natural, ele não tem o Espírito Santo. E ele sempre vai trazer problema na igreja porque ele tem uma opinião forte, acha que pode dar opinião ou querer dirigir algumas coisas, porque ele tem alguma influência, mas ele não nasceu de novo. O inferno está cheio de gente assim, 30 anos na igreja, mas nunca se arrependeu e nasceu de novo. Ele manda na vida dele, ele está cheio de opinião, ele não aceita se apacentar e ele gera problema na igreja. Alguém que diz que conheceu o Evangelho e não sofreu transformação, não tem arrependimento, não tem luta contra o pecado, ele não nasceu de novo. Mas ele está ali, até a ceia ele está tomando para condenação. Então o homem natural é o primeiro problema, dentre essas 3 classes de pessoas. Em segundo lugar, versículo 15. Porém o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Então isso aqui já é uma influência positiva. É o homem que conhece o Senhor, conhece a palavra e discerne as coisas espirituais. O problema é que quando ele vai ajudar as pessoas acham que ele é carnal, que ele é que está trazendo um problema. Então essa é a situação do homem espiritual. Em terceiro lugar, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu os dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. A terceira classe são cristãos carnais. O que são cristãos carnais? Eles não são guiados pelo Espírito Santo, eles são guiados pela sua carne. O que é carne aqui? Mente, vontade e emoção. Como aquele dia do verão, tempo instável, sujeito a chuva e trovoada. Uma hora ele te ama, outra hora ele te odeia. Uma hora ele chora, oh meu Deus, está quase sendo arrebatado. Outro dia ele está chateado. Um dia ele ama as pessoas, outro dia não quer ver ninguém. Uma hora ele concorda com o que ele ouviu, depois ele mesmo discorda. Ele é do contra. Se ele for ser exortado, então, aí acabou. Ele não quer nem mais voltar mais, demora um tempo. O cristão carnal é aquele que ele é traído pelas suas emoções, ele é traído pelas suas sensações, ele não é encabeçado por Cristo e nem pela palavra. Ele anda por aquilo que ele vê, por aquilo que ele compreende, por aquilo que ele toca e por aquilo que é mais conveniente para ele. Então Paulo vai dizer assim, olha, versículo 3, porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não demonstra que vocês são carnais e andam segundo os homens? Aqui está as características de homens carnais. Eles têm ciúme. Ciúme uns dos outros. Eles não se alegram que o outro está crescendo, está servindo, está compartilhando, está exercendo o ministério. Não. Ele compete. Se o outro vai fazer, eu também vou fazer. E eu vou fazer melhor do que ele. Então esse é um cristão carnal. A igreja em Corinto estava cheia de cristãos carnais. Então nós temos essas 3 classes de pessoas, mas você encontra pouquíssimos homens espirituais em Corinto. Tanto que no capítulo 6, Paulo vai chamar a atenção para essa ausência de varões maduros. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo
diante dos injustos e não diante dos santos. Ou seja, eles tinham umas crises entre eles, problemas naturais, sociais, seja um terreno, dinheiro, empréstimo, carro, contextualizando para o nosso tempo. No vez de acertar isso diante deles, eles levavam para o juízo, para o tribunal humano. Ora, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Quer dizer, quando surgem problemas nessa vida, não temos que fugir, não temos que nos dividir, não tem que ir embora da igreja e não tem que procurar o incrédulo para julgar a sua causa. Temos que aprender com Cristo como lidar com isso, porque isso é um treinamento. Se a gente não puder lidar com os problemas mínimos dessa vida em relação aos cristãos, aos domésticos da fé, à situação da igreja, como é que vamos julgar os anjos e o mundo? Quando Jesus voltar, aqueles que foram infiéis aqui, tomaram a cruz, serviram o Senhor, assumiram a disciplina, colocaram sua vida em ordem, são vencedores, eles vão assentar para julgar anjos e o mundo, e haverá um milênio. Mas aqueles que são são criancinhas, cheios de ego mimado, está sempre fugindo das coisas, botando a culpa nos outros. Pessoas com crises no casamento de 30 anos, porque são casados, mas querem viver como solteiros. Mulheres que querem mandar em maridos. Maridos que são bons empresários, ou bom trabalhador, mas são péssimos maridos. E quantos problemas nós temos? Você acha que naquele dia isso aí vai ficar impune? Não vai ficar. Casamento é para transformação. Agora você vai sofrer. Quando um dos cônjuges não quer acertar a sua vida. Você vai gemer, vai tomar a cruz, mas lá você vai julgar essa situação. E na igreja é assim também. Quantos probleminhas? Irmãos, teu irmão pecou contra ti. O que Jesus mandou fazer? Põe no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Não foi isso? Põe no Facebook. Põe uma indireta lá no Instagram. Ou quando tiver as irmãs junto, expõe o seu marido. Expõe a sua esposa. É isso que o Senhor mandou fazer? Pois é, mas por que acontece assim? Seu irmão pecou contra você, vai você e ele sozinho. O Senhor não quer que você exponha nada de ninguém. E os problemas da sua casa é para você tratar lá no seu quarto. Nem seus filhos devem saber. E você não fala os problemas da igreja na mesa do café e do almoço com seus filhos. Porque eles estão crescendo com a imagem erradíssima da igreja. Amanhã eles saem da igreja e vão para o mundo. E falam, mas ora pelos meus filhos. Você que lançou eles no mundo. Tem que ter temor, tem que ter integridade, tem que ter respeito. Teu irmão pecou contra você, tem uma motivação pura. Honrar a Deus nas crises. Procura Ele. Abre seu coração. E aí, se acertar, você ganhou seu irmão, orou, perdoou e acabou. Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, mas pessoas maduras. Não chama aquelas pessoas que vêm com um galãozinho de gasolina atrás das costas. Fala, irmão, eu vim ajudar. Mas como que ele ajuda? Botando gasolina no fogo. Eu ouvi mesmo que ele falou isso. Realmente eu ouvi. E o outro também, vou chamar fulano. Aí pronto. Aí... terrível isso. Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, então você diz à igreja. Mas é um caso extremo, é a última instância. É isso que a palavra está dizendo. Mas nós temos tantos problemas hoje, por dizermos que somos cristãos, mas não vivemos de acordo com a palavra. E isso é um cristão carnal. Uma mulher e um homem de Deus são pessoas que temem a Deus, vivem de acordo com a palavra, negam a si mesmo, sofre às vezes em silêncio, mas glorifica o Senhor com a sua vida. Tem paciência para esperar que o Senhor vai tomar a sua causa, nem que ele mate alguém. Que às vezes acontece, Paulo falou isso. E às vezes morre, eu tenho visto algumas pessoas morrendo, né? Tinha um marido traindo a mulher, a Miriam sabe disso. E aí ela pediu um conselho, falou, você é livre. Falou, não, mas ou você é livre para esperar, se você tem graça, ou que você se separa. Não, eu vou esperar, então nós vamos orar. Mas olha, se orar é um perigo, já que você trouxe. E a Bíblia diz que tudo que 2 ou 3 na terra ligar, o Senhor vai ligar, e nós oramos. E ele morreu.
Depois, se alguém quiser oração, pode nos procurar. Ele morreu. Morreu num motel, traindo a esposa. E ele teve um infarto fulminante e foi uma vergonha. Porque ele teve oportunidade. Mas não foi só ele que morreu, não. No Rio de Janeiro, uma irmã falava mal do marido, falava mal dos presbíteros, dos pastores. Sempre. Sabe o que aconteceu? Ela deu câncer na língua. E a língua foi saindo. No rim não é um negócio sério. A língua foi saindo para fora, aquele cheiro horroroso. Oraram, ungiram, intercederam, morreu. A Bíblia chama isso de pecado para a morte. São pessoas que estão trazendo dano para a igreja, afrontando o governo de Deus, a tal ponto que não houve conselho, não houve exortação, não houve a palavra, e a última instância é a morte. Ou vocês não leram 1 Coríntios capítulo 11? Por causa disso, entre vós, fracos, que mais? Doentes e alguns que morreram. Dormir ali não é dormir na rede, descansando depois do almoço, não, viu? Morreu. Por que morreu? Pecado para a morte. Porque estavam vivendo na igreja, lá em Corinto, de qualquer maneira e tomando a ceia. Então, cuidado como é que você lida com o seu casamento, com o seu esposo, marido, com mulher, com os filhos, com a igreja, com a liderança. Não vai de qualquer maneira, não. Sai barato, não. O Senhor está vendo. Precisa ter temor no povo de Deus. Às vezes é bom morrer vários, para ver se cai temor na igreja, porque a coisa está muito fácil, está muito solta. Eu, às vezes, gostaria que morresse uma turma. Que só dá um problema, irmãos. Parece joio, é coisa ruim. A gente, às vezes, estamos alimentando o joio achando que é trigo ou que é ovelha. É bode. Tem que morrer. Ou se converter. Nós oramos para se converter. Mas se não se converter e morrer, vai trazer um benefício para a igreja. Quantos problemas na igreja por falta de temor? Então Paulo está dizendo assim: vocês não sabem que vão julgar os anjos e o mundo? Quanto mais as coisas mínimas dessa vida. Gente, tem que tomar vergonha na cara. Senta para tratar as coisas. Perdoa. Para de alimentar essa birra. E se a pessoa pecou, perdoa. Se ela pediu perdão e resolveu, ora e acabou, enterra aquilo. Faz igual o Senhor falou no livro de Hebreus: dos seus pecados não me lembrarei mais. É o diabo que lembra. Agora, se a pessoa está sempre lembrando, você está dando lugar aos demônios. Esquece, não olhe para trás. Faça como Paulo: eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Senão, você fica invocando aquelas trevas do passado e trazendo para o presente. Tem casamento que é assim, um inferno, porque está sempre lembrando as coisas do passado. Como é que nós vamos julgar os anjos, irmãos? Tem que deixar a meninice de lado. E ele segue dizendo: portanto, verso 4, quando precisam julgar negócio terreno, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Você está vendo o que Paulo está dizendo? Cadê os homens dessa igreja, gente? Cadê os homens maduros? Cadê os homens que se posicionam? E vocês, moças solteiras, não casa com banana, não. Vai sofrer a vida toda. Está difícil achar homem. E Paulo vai dizer daqueles que, além de homossexuais, tinha aqueles que eram afeminados. Às vezes não são gays declarados, mas são florzinha. Ai, eu não gostei. Gente, o cara está com 30 anos, não quer trabalhar. Quer que a mãe e o pai sustente. Pode ter olho verde, não cai disso não. 1,85 m, cabelo liso, olho verde, moreno. Ixi, cuidado, não vai na aparência não. Mas Paulo fala de pessoas, homens que são afeminados. A igreja está cheia de homens afeminados. E você vai encontrar que na igreja de Corinto as mulheres tiveram que assumir mais posição do que os homens. Porque os homens estavam com essa mania de ficar para trás. Não só na casa, mas na igreja também. E quando uma igreja tem ausência de homens que assumam a responsabilidade, aí nós temos todos esses problemas e a carga cai para as mulheres. Temos mulheres que dentro da sua casa, se tirar a mão, a casa cai, e por isso essa
pseudo-profissão, maridos de aluguel, você já ouviu falar? Aqui não tem isso não, tem? Então, que às vezes o cabra não sabe trocar um chuveiro. Sabe tudo de política, de futebol, de carro, de tudo, mas não sabe trocar um chuveiro, não sabe arrumar uma pia, não sabe nada. Aí se você tem sempre um cara morenão lá indo na sua casa, troca um gás, troca um chuveiro, arruma uma porta, é perigoso a mulher trocar de marido. E às vezes acontece. Cadê os homens? Bem, o homem tem que ter caixa de ferramenta em casa. Mas é verdade. Hoje tem mais mulher fazendo as coisas que os homens. Você está fazendo propaganda para uma. Dá o dízimo depois, viu? Dá o dízimo. Oferta, viu? Hã? É porque agora que eu vi que tem alguém que é dono de uma casa de ferramenta, uma loja, né? Mas é sério isso, irmãos. É claro que você tem um problema, às vezes, na sua casa, na sua empresa, que é melhor você contratar um profissional. É um problema pontual, que você vai gastar o dia ou dois, não vai resolver, ele vai perder dinheiro. Vai fiscalizar? Tem que fiscalizar. Fica ali, não deixa a esposa sozinha, não. Então, irmãos, muita gente afeminada. É a mulher que lidera a casa. E pior, na igreja também. Porque aí Paulo vai dizer, ele vai chamar a atenção, capítulo 16, versículo 13. Que ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a versão NVI, capítulo 16, versículo 13, porque ela traz um sentido mais claro. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, portem-se como homens de coragem, sejam fortes. Portam-se como varões. É isso que diz a Bíblia. Uma das funções das mulheres é ajudar o seu marido, ou seu irmão, ou seu primo, ou seu pai. Ajude eles a ser homens. Pare de mimar os homens. E mães, as crianças, menino, caiu no chão, não vai levantar não. Aí tadinho, não faz isso não na vida, ele vai cair muito. Olha, rachou a cabeça. Está sangrando? Não, então não levanta não, filho. Deixa ele aprender a levantar. Agora, tudo que eu acredito... Aí vai lá, a mãe levanta. Minha esposa, às vezes, fala, Jéssica, você está nervoso? Eu falei, não, eu só sou homem. Eu não sou flor. Porque hoje as mães são advogadas dos filhos. Se o pai for corrigir, então, minha filha, ela quer separar do marido. Tem casais que põem as crianças para dormir no meio dos dois ali. Está errado. Desde pequenininho, no lugar dele, é no berço dele, lá no quarto dele, bem longe. Você escuta, se for uma coisinha pontual, deixa ele chorar, faz bem, abre os broncos, né? Ajuda a respiração do pulmão, não tem problema não, gente. E o casal tem que viver juntos. Quando eles iam para a guerra no Velho Testamento, marido e mulher tinham que ficar 1 ano juntos, desfrutando da lua do mel. A lua de mel era longa. Hoje a pessoa casa, quer dormir com um parente, quer estar na casa do sogro, aí quando tem um filho, põe um filho no meio. Estraga o relacionamento conjugal, mima, deforma o caráter, e aquele menino já cresce em insegurança, não sabe tomar decisão de nada. Porque às vezes os pais, especialmente a mãe, estragam os filhos. E os homens têm que ajudar as mulheres. Sua mãe falou para você não ir, o que está acontecendo? Quando você falar que vai lá corrigir ele, você seja homem e vai lá e corrige. É melhor você não falar. Porque hoje tem menino mandando no pai e na mãe dentro de casa. Eles dominam pelo sentimentalismo. Tem gente subornando as crianças. Dá um celularzinho para ele ficar quieto. É porque você não tem autoridade. Meu filho na reunião da igreja não fica quieto. Claro, lá na casa ele manda. Por isso que aqui ele não vai sentar. Tira a televisão, tira o celular. Ele esperneia. Então você deixa, você terceiriza a sua responsabilidade. Esse é um problema grave hoje do nosso tempo, problema de crise na família, na educação dos filhos. Paulo está dizendo, portai-vos como homens. Onde estão os homens? Às vezes chegamos nos lugares, as mulheres têm mais interesse pelas coisas espirituais, são mais de oração. Você marca uma reunião de oração, vem mais as irmãs. As mulheres estão em casa ouvindo a palavra, estão tendo comunhão, estão se comunicando. Os homens estão aí, mas cuidando das coisas naturais. Claro que são provedores, mas isso não é suficiente.
tem que prover, como mencionei aos irmãos, no Antigo Testamento você tem 3 ministérios que tem que incorporar hoje. Sacerdotes, que são os intercessores, o homem tem que interceder pela sua casa, não só as mulheres. Reis, que é aqueles que governam bem, e profetas, homens que têm a palavra de Deus para a sua família. Tanto que Paulo vai dizer, nós vamos ao capítulo 14, temos uns minutos ainda. Ele vai dizer assim, olha, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, irmãos, quando vocês se reunirem? Um tem salmo, não é que terá. Outro tem ensino, não é que terá, ele tem. Este traz uma revelação, aquele fala em língua, e ainda outro traz interpretação, que tudo seja feito para edificação. Imagine que nós vamos almoçar juntos. E combinamos que cada família ou cada um vai trazer algo. Então você tem que pensar durante a semana, se preparar, fazer o seu prato e trazer. Não é chegar na hora do almoço da igreja, falar, Senhor, proveu o alimento. Não, você tem que prover o alimento. Você traz o que você preparou. Um traz um macarronado, outro um frango. Se você é bem pobrinho, traz um suquinho de limão. Mas não vem de mão vazia. Então Paulo está dizendo, se você é alguém consagrado, se você lê a palavra, se você ora, se você vive uma vida diante do Senhor, você terá algo. Agora, se você não faz isso, sabe o que vai acontecer? Vamos para o próximo versículo. No caso de alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo ou com Deus. O que acontecia na igreja em Corinto? Faltava maturidade na palavra, faltava consagração, os irmãos se reuniam e aí queriam improvisar um culto sensacionalista. Não que as línguas não são do Senhor, mas se não há interpretação, você fica calado, porque a reunião da igreja é para a edificação. Fale em 2, no máximo 3. Se não tiver intérprete, fale quietinho com você. Ou que haja interpretação. Então, quando nós não temos uma igreja onde os homens, especialmente, todos se consagram, é um culto de improvisação. Nós não sabemos como vai ser. E segue Paulo dizendo, para corrigir isso, versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros profetas julguem a mensagem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos os profetas poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados, e o espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então ele está dizendo que deveriam haver pessoas consagradas ao ministério da palavra. Profetas são pessoas de Deus que vivem a vida diante de Deus, para discernir o espírito da igreja e o que Deus quer falar à igreja pela palavra. Agora você tem uma semana para você orar, meditar todos os dias. Acorde cedo. Vai meditar, vai orar. Vai preparar a sua mensagem. E não improvisa. Os homens deveriam se assentar e ter comunhão. Semana que vem você pode falar, especialmente pessoas maduras que têm um dom. Eu posso. Então ele prepara a sua mensagem, não vai improvisar. E aí nós saberemos então que isso começa a gerar maturidade na igreja. Se o outro tiver alguma coisa, ele vai lá e compartilha. Mas por que Paulo está falando isso aqui? Porque havia ausência de homens servindo. E mesmo que hajam homens, tem que haver uma liderança madura e espiritual. Como em todas as igrejas dos santos, verso 33 por 34, que as mulheres, o grego diz, as suas mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Paulo não está proibindo as irmãs servirem na igreja e compartilhar na igreja. Mas a história vai mostrar que as mulheres ali estavam à frente da igreja. Então Paulo está colocando em ordem. As suas
mulheres. E falar aqui é falar como quem tem autoridade final. É uma palavra autoritativa, doutrinando a igreja. Ela não está compartilhando o que os homens ou os mestres já compartilharam. Então ele fala, você quer saber alguma coisa? Pergunte, no lugar de você falar aqui, vai perguntar lá na sua casa ao seu marido. Nem a Paulo, nem a um outro obreiro. Por quê? Porque ele quer que o marido assuma a responsabilidade. Eu preciso estar diante de Deus para que, assim como Cristo alimenta a igreja, eu preciso alimentar minha esposa. Isso não é machismo. Isso é restauração dos papéis. Mas hoje o que tem que acontecer? A mulher tem que mandar uma mensagem para o irmão lá em outro lugar, ler um livro, aí fica na internet ouvindo um bocado de coisa, porque dentro de casa não tem um homem consagrado. Se numa reunião como essa ficou dúvida, pergunte em casa do seu marido. Você provoca o seu marido a estudar a palavra. Ouve a palavra. Agora, se não entendeu claramente, ele então pergunta ao servo do Senhor que ministrou. É uma maneira de vocês ajudarem, mulheres, os homens ser homens. Meu bem, muito tempo na televisão. Meu bem, está trabalhando demais. Meu amor, e aí, meu amor? Já leu aquele livro? Já leu aquele assunto? Eu, quando vou ministrar numa igreja que me convida com bastante antecedência e tenho clareza de qual vai ser o assunto, eu falo, irmãos, por favor, leiam pelo menos 5 vezes esse livro. Carta aos Efésios é pequenininha, Filipenses é pequenininha, Filemão pode ler 10 vezes. Alguns livros pequenos, 10 vezes, você tem 6 meses para ler 10 vezes. Conforme eu leio 20. Agora, dura coisa você chegar numa igreja para ministrar, você se preparou há 6 meses, os irmãos investiram as passagens, contribuem financeiramente para aqueles que ministram, aí você chega aqui e os irmãos estão sentados assim, parece que está dormindo. Há vontade de dar uma sapatada. Eles não leram, você está falando a palavra, você não sabe nem para onde você está indo. A cabeça dele está em outro lugar. As mulheres têm que ajudar os maridos a ser homem. Não é que as mulheres não devam compartilhar, mas elas não devem exercitar a função de um líder da igreja local. Percebe a diferença? Ele não está anulando as mulheres. Ele está colocando em ordem para que os homens assumam responsabilidade espiritual. Eu liberei uma série chamada A Importância das Mulheres na Obra de Deus. A importância das mulheres no ministério de Jesus. Falo de várias mulheres que andaram e serviram Jesus no ministério. A importância das mulheres no ministério de Paulo, e são várias mulheres da palavra também. A importância das mulheres na história da igreja. E algumas mulheres nós convidamos para falar da biografia de outras mulheres. Isso está em nosso canal chamado No Senhor, lá no YouTube. E temos também um canal no Telegram, que nessas viagens eu estou postando os áudios lá. Gerson Lima Oficial, desculpe ser meu nome, mas minha intenção é servir. Está lavando roupa, está dirigindo, não importa, escute a palavra. Medite na palavra, coma, não perca tempo, não dá lugar ao inimigo. Mas as mulheres ajudam seus maridos a serem homens. Homens de verdade que hoje está quase entrando em extinção. E vocês que têm filhos, trabalhe firme com filhos. Ame seus filhos, mas põe para trabalhar cedo. Acordou, arruma a cama. Tomou banho, passa um rodozinho aí no banheiro. Sua toalha, sua roupa. Lava o seu prato. Dá serviço. Se você fizer tudo, você vai estragar esse menino. E amanhã, quando casar, talvez a esposa vire uma escrava dele. Tem que formar um caráter, né? Seja mamãe. Tem que formar o caráter. A gente precisa de homens hoje na igreja. Está entrando em extinção. É um tempo difícil. Então, queridos, esses são problemas da igreja em Corinto. E eu termino aqui. Vamos voltar lá ao capítulo 12. Sobre os dons espirituais. Versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Agora Paulo está falando, procure as melhores ferramentas que vão ser mais úteis na igreja. Procurem. Capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Procure os dons. Principalmente o de profetizar. Ou de ministrar a palavra. De trazer uma revelação da parte do Senhor. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende.
pois por meio do Espírito fala mistério, mas o que profetiza fala para as pessoas, para edificar, exortar e consolar. O que fala em língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Procure os dons, procure estudar, procure crescer, procure servir. Comece abrindo uma reunião, nem que seja 2 minutos. E nós vamos abrir o versículo tal, um versículozinho, gente, não é possível. E ali você lê, fala algo pequenininho e ore, pronto, acabou. Ganhou segurança, daqui a pouco você lê 2 versículos. E os irmãos que são mais velhos, encorajam os homens. Tenha reunião da palavra ou de mutualidade, depois você dá um bom tempo. Fala, nós vamos compartilhar todos nós aqui um pouquinho, especialmente os homens. O que cada um aprendeu hoje? O que você ganhou? Nem que seja 1 minuto. Fulano, começando com você. O que você aprendeu hoje? Fala, cabra. O que você ganhou hoje? Desembucha. Seja homem, rapaz. E aí eles vão compartilhando devagarzinho. Vem para a reunião, traz um caderno e uma caneta, anote. Gravou a mensagem, escute de novo, mas não deixa a palavra cair por terra. Procure os melhores dons. Versículo 12 do capítulo 14. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem, o que diz sua Bíblia? Procure o quê? Progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Progresso, vamos andar para frente. Vamos nos encorajar, porque se não houver progresso, a igreja vai para trás. Então, irmãos, esses são os bastidores da carta de Paulo aos Coríntios. Por que tinham tantos problemas? E nós encontramos vários motivos, mas um deles era a ausência de homens com responsabilidade espiritual. Quando Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros, isso está no capítulo 12, desculpa, mas lemos e terminamos aqui, chegou meu tempo. Versículo 27 do capítulo 12. Isso. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois, e ele vai falar depois. Por que essa hierarquia? Eu falei sobre isso ontem. Porque ele está falando da prioridade do ministério da palavra. Uma igreja sem ministério da palavra está fadada ao fracasso, à heresia, ao misticismo, aos enganos, aos pecados. Ela está desprotegida e desnutrida. Por isso que precisamos encorajar especialmente os homens, as mulheres também. Mas graças a Deus pelas mulheres. Tenho visto muitas mulheres consagradas servindo e ai de nós sem elas. É melhor ter uma Débora servindo do que o povo de Israel se perder. Tivemos muitas mulheres servindo na Bíblia e na história da igreja. É uma bênção isso. Que Deus continue usando as mulheres aqui. Mas se isso é uma ausência de homens, aí vocês têm um problema. Devemos trabalhar para recuperar esse serviço dos varões na igreja. Amém? Amém. Irmão, isso é para o bem da igreja, é para o nosso bem. Temos que investir nisso. E eu vou partir lá para o final, onde ele vai dizer, versículo 28 em diante, né, pela metade, ele fala, depois os que têm os dons de curar, os dons de ajudar, ou de socorro, e os dons de administrar, que algumas versões falam dom de governo. A palavra governo, nós olhamos lá no original, isso em 1993, preocupado com isso, junto com o irmão Dino, tem o mesmo significado de um leme de uma embarcação. Tem a mesma ideia. Você pode ter uma embarcação com toda a tripulação, todo o maquinário, todo o mantimento, tudo. Está com bússola, está tudo certinho. Mas se o capitão mudar ali o volante, vamos para a esquerda ali o timóteo, e não tiver o leme lá embaixo, você acha que a embarcação vai?
Não vai. Vai ficar ao relento do vento. E Paulo fala para a gente não andar de um lado pelo outro, como levados pelo vento de doutrina, como meninos inconstantes. Governo na igreja significa leme, que a cabeça que é Cristo pode dirigir a igreja. Eles estão por baixo. Não é uma alta exaltação, não é um título, não é um autoritarismo, não é uma manipulação, mas é um governo plural de homens espirituais que pastoreiam a igreja, que dá rumo à igreja, que supra a igreja com o ministério da palavra, que ordena, que coordena, que conduz as coisas, disciplina, guarda a igreja do lobo. Enquanto todos passam a servir, e vamos cuidar do jovem, vamos cuidar das crianças, vamos ter encontros de casais, vamos ter conferências, vamos ter vários tipos de reuniões da igreja, vamos pregar o evangelho, vamos avançar, mas precisamos de um presbitério plural, nunca um homem só, com as suas esposas, suas casas ordenadas, e mulheres cooperando com eles, para que a obra de Deus possa prosperar. Amém. Paulo viu que em Corinto, se você lê 1º ou 2 Coríntios, você não acha a palavra presbíteros, viu, irmãos? Você vai achar em outras cartas, em Corinto você não tem não. Onde estavam os presbíteros? Não estavam. Não há um sábio entre vocês. Então que essas exortações de amor sirvam para nós também.